Todos nós somos comparados a uma orquestra. E temos um eu interior com a missão de organizar essa orquestra para que nós possamos fazer da nossa vida uma sinfonia. Todo o universo resumido num ser. Toda uma vida concentrada num ponto, onde o centésimo de segundo de força e potência vai desafiar a lei da gravidade. Agora, é tudo ou nada. Só me resta uma coisa a fazer. Rapazes, se vocês quiserem tentar bater o recorde, tá tudo certo. E aí bateu aquela pressão, cara. Cara, aquele recorde de 3:13,97 por 3 centésimos, baixamos quase 2 segundos, cara. Estávamos no topo do mundo. Mais um episódio do podcast MKT Sideral. Hoje estamos aqui com Theo Laborni. Ele é artista, escritor, campeão mundial, músico e muito mais. Nós vamos saber agora. Bem-vindo. Excelente noite para você, para todos os espectadores do podcast. É uma honra para mim estar aqui. Vou adorar bater esse papo aqui com você hoje. Para nós também. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que te agradeço por me receber. Muito bom. Vamos saber toda essa história aí, que eu estou aqui ansiosa para você contar. Conversar é comigo mesmo. E o podcast é fundamental, é esse bate-papo mesmo aqui, para as pessoas que estão assistindo e que gostam dessas histórias, desses storytellers, né? Isso. Como que começou a sua carreira? A minha carreira começou aos 7 anos de idade, né, lá no Minas Tênis Clube, por livre e espontânea pressão, né? Porque quando eu comecei a nadar, minha mãe me obrigou a nadar. Eu não gostava de nadar. Na verdade, eu detestava nadar. Você detestava? Detestava, chorava, fazia birra, trancava no quarto, não queria ir de jeito nenhum. Porque eu era muito ruim, né? Na natação. Ruim? Eu era ruim, muito ruim, né? Os meus colegas me chamavam de perebão. Perebão? Porque eu era muito desengonçado, né? Eu dava uns estirões, eu crescia muito rápido e a musculatura não acompanhava, então eu não tinha coordenação nenhuma. Então, para mim era muito difícil de coordenar os movimentos, né? Para nadar. E aí eu tinha muita dificuldade, assim, eu nunca fui um atleta assim talentoso, sabe? Eu comecei assim, por livre e espontânea pressão, né? Minha mãe me obrigou a nadar. Se dependesse de mim, eu não teria sido atleta, não. Mas ela via nesse momento, assim, você criança, como um esporte, como uma ocupação para o seu tempo? A natação, na verdade, é até uma questão de segurança, né? Assim, é um esporte que as pessoas, que a gente sabe que desenvolve muito, né? Assim, mexe com o corpo todo, respiração, praticamente o corpo todo. Então, para desenvolver para as crianças, é um ótimo esporte para se fazer. E na minha família a gente já tinha uma certa tradição, né? Porque nesse ano, né, que eu comecei a nadar, foi 1980. E foi justamente o ano que o meu primo, né, Marcos Laborni Mattioli, ganhou uma medalha olímpica na Olimpíada de Moscou, no revezamento 4x200. Então a gente já tinha essa coisa da natação na família. E aí que ele ganhou a medalha, aí minha mãe resolveu colocar todo mundo lá em casa para nadar. E aí eu entrei nessa de natação, né? Mesmo contra a vontade, né? Então ela foi uma olheira, assim, também. Ela teve alguém na família, ela também. Eu acho que Ela sim. teve um feeling para pensar assim do filhão.
Nadador. E ela sempre teve isso, porque no desenrolar dessa história, né, ela aconteceram várias coisas, né, vários problemas que eu tive ali no decorrer dessa carreira, e que eu tive várias oportunidades para desistir, sabe, mas oportunidades, assim, concretas, assim, de fazer: "Não, realmente, é tanto problema que esse menino está tendo, que é melhor ele tentar outra coisa, né, vai tentar o futebol, o vôlei, basquete". E a minha mãe sempre me falava isso: "Olha, não, meu filho, continua, você está indo bem, sua hora vai chegar". E ela sempre tinha essa coisa, realmente. Coisa de mãe, É, ela tinha ali uma sabedoria ali. mãe é mãe, né, Exato. não tem conversa. Era um clube perto ou era escola? E aí era Eu fácil de ir para ela te motivar ela sempre tanto? essa parte logística, ela sempre se desdobrou para fazer e fazia muito bem com todos lá em casa. E eu comecei a nadar no Minas, né, no Minas Tênis Clube, nessa unidade ali da Rua da Bahia, né, do Espírito Santo, tem a piscina olímpica lá. Comecei na piscina pequenininha que tinha da aprendizagem e fui me desenvolvendo ali, né, e fui no decorrer do tempo aí passando pelas outras categorias, né, até chegar no adulto. Então você foi persistindo também e gostando, foi fazendo amigos, o que que foi te levando a continuar? Na verdade é o seguinte, com eu comecei com 7, né, com 9 anos ali depois de estar nadando há 2 anos, eu comecei a sentir muita dor na minha perna direita, no fêmur, e eu estava na escola jogando bola, caí, e aí eu caí, eu senti muita dor, não consegui levantar mais. Aí ligaram para minha mãe, fui para o hospital, aquela confusão toda, e chegando no hospital eu tinha quebrado o fêmur, e foi uma fratura muito importante, assim, do fêmur. E os médicos não estavam entendendo por que que tinha quebrado daquela forma o fêmur, né, porque eu não tinha tomado um tombo, assim, foi um tombinho comum, assim, não era um tombo para causar esse estrago, né. E aí quando eles investigaram, eles viram que eu estava com um cisto ósseo aneurismático, por isso que minha perna doía. Só que eu fui em vários médicos, minha mãe me levou em vários médicos antes e ninguém nunca suspeitou de nada, né, porque é um negócio muito fora da curva, né, o pessoal olhava para mim, via um menino, né, aquele menino que estava com aqueles estirões, assim, né, e pisando torto, que eu sempre tive uma pisada meio pronada, assim, para dentro, então o médico olhava aquilo e falava: "Ah, isso é dor de crescimento e por causa da pisada", aí eu ficava usando aquelas botinhas Botinha ortopédicas, ortopédica, né, aquelas botinhas, né, todo mundo odiava. anos usando aquela porcaria. E na verdade estava como se fosse um câncer ele comendo o meu osso por dentro. Uhum. Então quando eu caí, o osso já estava praticamente oco, né, aí ele esmigalhou todo. E aí foram cirurgia, minha mãe teve que fazer enxerto, né, do osso da bacia da minha mãe para colocar na minha perna. Olha só, naquela época. É uma cirurgia bem complicada, assim. E mais complicado ainda depois o pós-operatório, né, porque o enxerto refez o osso com o osso da bacia da minha mãe, e aí colocam uma placa de metal, parafuso no osso para segurar o enxerto, e eu fiquei 6 meses engessado, né, da barriga para baixo, a perna direita inteira e a esquerda até a metade, com um cabo de vassoura no meio, e um buraco, quer dizer, uma posição, ficava não conseguia nem sentar. Aí você imagina um moleque de 9 anos de idade, engessado as 2 pernas, preso dentro de casa, não Sem conseguia fazer movimento, nada, sem movimento. Então foi um período terrível, assim. naquela época sem celular, e Sem sem distração celular, de sem hoje, distração, sem nada, e meus imagina coleguinha, todo só. mundo brincando lá na rua, né, que a gente tinha a É turma da isso. rua, hoje não Uhum. tem isso mais, Não né, tem isso mais. mas a gente tinha, aí foi um período que eu fiquei bem revoltado, assim, né, de não Uhum. entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, né. E hoje você entende. Hoje eu entendo direitinho. E fiquei esses 6 meses, né, aí meu pai ali se desdobrou, né, porque lá em casa era assim, né, minha mãe
segurando as pontas lá da gente, tudo que precisava, né, fazia tudo pra gente. E o meu pai era um cara mais distante, né, mais Uhum. fechadão, ele tinha muita dificuldade em lidar com emoções, ele tinha uma empresa em Contagem, então ele saía cedinho, voltava só de noite, a gente pouco encontrava com ele. E era mais um cara mais fechadão, mais bravo, né. Mas durante esse processo da perna, ele conseguiu fazer um negócio muito legal, que ele conseguiu trazer, numa época que não tinha ainda no Brasil, ele conseguiu um Atari para mim. Um Atari, de Eu não sei jogos. como é que ele conseguiu esse negócio. E aí aquilo deu uma salvada um pouco na situação, né, porque eu era o único moleque que tinha um Atari, e aí os Era o meninos iam tudo lá máximo. para casa para jogar e tal. Aí te ajudou a passar o tempo. Aquilo aliviou um pouco, mas mesmo assim foi uma época bem complicada. E pior ainda depois que passaram 6 meses eu tirei o gesso, né, Uhum. porque aí minha perna, imagina 6 meses engessada, essa perna direita estava um fiapinho de perna, né, fininha, toda atrofiada, né, com bastante cabelo, assim, bem peluda, um negócio bem esquisito, né, uma perninha cabeluda, e eu fiquei, assim, sem conseguir movimentar ainda quando tirou o gesso. Demorei meses para conseguir firmar na muleta, e aí quando eu consegui fazer isso, aí sim eu voltei para o Minas, e aí comecei a entrar na piscina lá, não para nadar, mas mais para recuperar os movimentos da perna, me ajudar como uma fisioterapia. E aí nessa hora o treinador, né, o meu técnico, que apesar de eu ser o pior da minha turma, ser muito ruim, Que ele isso. ficou sensibilizado com aquele negócio e ele começou a me ajudar. Então eu não conseguia entrar na piscina sozinho, então ele me carregava no colo, me botava na piscina e tal. E aí essa hora eu fiquei assim: "Poxa, meu treinador, né, tá Tá te aqui, dando mais tá me dando atenção, atenção e tal". você se sentiu mais acolhido. Nessa hora que a natação começou a fazer sentido para mim. Olha só. E aí ele, de certa forma, preencheu ali um pouco aquela falta que eu sentia do meu pai, né, da minha Uhum. convivência com meu pai ali, que meu pai era mais distante, assim, É a mais geração, assim, fechadão. mais fechada. Isso. E aí a coisa foi, dali para frente eu fui me recuperando, aí teve um monte de contratempos, né, que se a gente for falar aqui nós vamos gastar o podcast inteiro só falando dos problemas, dos pepinos que aconteceram comigo. Mas assim, só para você ter uma ideia, Uhum. eh, eu 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 comecei eu comecei a treinar, né, aí na hora que eu fui pegando o ritmo, eu tive que fazer uma pequena cirurgia para tirar aquela placa de metal, mas foi uma cirurgia rápida, porque senão podia atrapalhar o crescimento. E aí pegando o ritmo de treino, já começando a melhorar, né, que aí eu já estava começando a animar, começando a gostar de nadar. Dali a 1 ano e meio minha mãe me chama num canto e fala: "Meu filho, vou ter que fazer tudo de novo". Eu fiquei assim: "Mas como assim, né?". Tinha ficado um pouquinho do tumor no osso, uma coisa microscópica, e aquele negócio começou a crescer tudo de novo. Aí eu tive que fazer a cirurgia de Nossa, novo, tudo de novo. outra Aí queria cirurgia. morrer, né. Uhum, imagino. Não tinha o que fazer, aí fiz tudo de novo e tal. E aí começa a novela mexicana, né. Porque depois que eu recuperei, comecei a treinar, aí quando eu fui classificar para o meu primeiro brasileiro, eu peguei catapora, fiquei na casa do menino numa competição, o irmão dele estava com catapora, peguei catapora, aí na semana de viajar Ficava começou a aquelas estourar os negócios, bolhas. aí eu não aí fiquei para trás. Nossa, aí teve Aí você já estava super empolgado com a natação. tava, mas essas horas dava vontade de desistir, É né, falei: "Pô, lógico. depois de passar aqueles perrengues todo, treinar pra Uhum, caramba, conseguir uma vaga para o brasileiro, na hora de viajar para o brasileiro, eu não vou? Vai uhum. meus colegas, eu fico para trás?". Aí Eu já ficava tinha o quê? Uns frustrado, 13 por anos? aí, Uhum. 13, 14. Antes disso, né, eu consegui ser campeão mineiro. Ah, então você já se destacou aqui em Isso, Minas. aí eu naquela alegria toda, né, aí levei minha medalhinha para o meu pai, né, porque eu tinha, apesar dele ser distante,
eu tinha uma relação eu era completamente fissurado, assim, apaixonado com meu pai, né. Então eu Uhum, queria mostrar para ele que eu era bom em alguma coisa. Eu uhum. queria a aprovação dele, né. E aí eu cheguei lá esse dia, depois daquele perrengue todo do gesso, e de recuperar e de fazer outra cirurgia, blá, blá, blá. Finalmente tinha conseguido ser campeão mineiro. E aí quando eu cheguei lá para mostrar minha medalhinha para ele virou para mim e falou assim: "Meu filho, campeonato mineiro não vale nada. Ó, O dia que você ganhar alguma coisa realmente importante, você traz aqui para mim, porque isso aí não vale nada". é porque talvez ele não entendia, achava que porque uma época essas gerações achava que a pessoa o filho tinha que ser médico, advogado, não tinha uma fase de geração assim? Era um pouco disso tudo, mas, assim, era um pouco de dessa coisa dele também Uhum, dessa, eh, dureza, a forma como ele foi criado, né. uhum, Meu pai é filho de português, né, meu avô também, nós somos 3 Teófilos, né. uhum. Então era o Teófilo avô, Teófilo pai e eu, mas não tinha nada no nome, né, eram Uhum. são os nomes, não tinha Júnior, Neto, nada disso. Mas o meu avô foi daqueles caras que vieram para o Brasil, né, naquela época, lá no início do século XX e tal. Chegou aqui com a mão na frente e outra atrás. O S Laborne é não, Laborne é da minha mãe, da sua mãe, a parte do meu avô é o Ferreira. Ferreira. Uhum. E, então ele foi criado, assim, dessa forma, né, que é: "Homem não chora, o homem tem que ser Entendi. o né, o pilar da casa, é o provedor e tal". Então ele não conseguia, ele não se permitia muito sentir, assim, ele era muito sensível por dentro, Mas não mas ele demonstrava a não emoção. demonstrava, era uma couraça que ele vestia, porque ele não conseguia demonstrar emoção, assim. Então ele fazia isso porque ele realmente, no final das contas, né, resumindo essa história, né, que é da parte da trajetória, ele ia fazendo isso comigo e isso de certa forma me dava um ódio positivo, se é que a gente Uhum. pode falar isso, né. Acho que sim, dava um estímulo, tipo assim: É. "Eu quero provar pra mim, para o meu pai e É, porque tal, eu não sei fiquei o quê". pensando assim: "Pô, É. o mineiro não vale nada, então quem se eu ganhar um brasileiro talvez vai valer alguma coisa, né". Uhum. E aí eu treinava mais, né, e a minha mãe sempre fazia o meio de campo. "Vai lá Não, filhão". quando eu chego porque eu fiquei acabado esse dia que ele falou que não valia nada. Imagino. Aí minha mãe: "Não, meu filho, seu pai não entende Não coisa sabe o nenhuma, que porcaria nenhuma fala. de natação, você tá indo super bem e tal, continua e tal", então ela acolhia. Então ele me dava o morde-a-sopra, né. Uhum. E isso deu muito certo, assim, para mim, porque, depois aconteceram, igual eu te falei, várias coisas, mas várias coisas, a catapora, eu fui refém de assalto antes de nadar minha prova. Caía da arquibancada, era cada coisa que acontecia. No momento que eu ia conquistar alguma coisa, sempre acontecia alguma coisa desse tipo, assim, que me tirava da jogada. Ia postergando o negócio. Então foi preciso muita força de vontade, autossuperação para lidar com aquela situação, Pra você não desistir. para não desistir. E aí depois que eu conseguia, né, aí quando eu finalmente fui campeão brasileiro, ele falava que no negócio também que sempre fazia pouco caso. E isso foi acontecendo até o campeonato mundial, né. Uhum. Aí quando eu fui campeão mundial e recordista mundial, aí estava doido para chegar em casa. E aí foi engraçado, porque ele também eh, não fez de jogo duro até o último minuto, né. A única coisa que ele conseguiu falar no final foi assim: "Ó, não, realmente agora você me ferrou". Ah, Mas não teve aquele é negócio, né, diferente, né, é da diferente a talvez, assim, a mãe, né, o pai, ela faz: "Ah, faz um auê", o pai às vezes né, o masculino é mais sério, a mãe é mais, assim, diferente. eu falo assim, o que que eu vejo dessa história toda, né. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles foram os maiores aportes que eu tive na minha vida, assim,
aquela junção, né? Cada um com seu perfil, aquilo permitiu que eu conseguisse passando por todas aquelas situações difíceis e cada um do seu jeito, né? Minha mãe mais ali acolhendo e tal, e meu pai me desafiando. E a parte do meu pai eu tenho muita gratidão porque uma coisa muito importante que ele conseguiu fazer por mim foi liquidar a minha auto-vitimização. Uhum. Que eu vejo que hoje é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né, uma geração que tá chegando que tem muito essa característica, né, de quando acontecem os problemas, assim, de se desestruturar emocionalmente perante as dificuldades, os problemas. E essa vivência que eu tive, né, dentro desse contexto, me ajudou demais, porque, assim, eu tinha todos os motivos, assim, reais e concretos para me auto-vitimizar. Chega um momento eu falava para minha mãe, mas não mãe, agora cada vez que acontecia um negócio eu falava: "Não, eu vou parar, esse negócio não é para mim, né, Tipo, agora já já deu. deu, vocês estão vendo, tá todo mundo É. vendo que o Uhum. negócio, pô, né, tá complicado". Tipo, qual que tem tantos sinais contra, eu Isso, vou nadar contra a maré. exatamente. Mas aí minha mãe sempre ela tinha uma forma de falar comigo Que te que convencia a continuar. que desassediava o processo ali, Como é que ela entendeu. chama, sua mãe? Maria Inês. Maria Inês. Maria Inês e meu pai era Teófilo, mas todo mundo chamava ele de Ferreira, né. Uhum. Então, assim, foi muito interessante esse conto, porque é um estímulo ao contrário, né. E eu penso que ninguém nasce por acaso numa família, né. Então eu falo muito isso, assim, a gente tem os pais e as mães que a gente precisa ter, não os que a gente gostaria de ter. Porque eu sempre idealizei um pai, né, eu ficava naquele negócio do meu pai, de paizão, de passar mais tempo junto, pegar no colo, coisa e tal, nunca tive isso. Eu acho que na vida é assim para todo relacionamento, eu creio. A gente espera às vezes, eh que a sua mãe vai ser sua amiga, ali, quando a fase de namoradinho, vai te deixar fazer o que você quer, e a gente vai deixar nossos filhos terem moto, fazer alguma coisa ou irem lá e a gente acha isso, ou a gente acha que o pai vai deixar isso, não vai deixar aquilo, vai ter vai achar isso ou aquilo das suas atitudes, das suas escolhas. E às vezes acontece tudo ao contrário, e aí eu volto onde você falou aí, que às vezes, tem muita frustração, ainda mais na geração agora que é tudo rápido demais, então alcançar o objetivo, ah, de qual faculdade escolher, a idade, tá tudo muito rápido e quando isso não é alcançado, dá essa frustração e causa muito desequilíbrio emocional, Sim. né. Então eu experienciei isso num nível muito complicado, né, e quando eu olho para trás hoje eu vejo que caramba, eu fico pensando, né, se o meu pai lá naquela primeira medalha lá de campeão mineiro tivesse, poxa, pô, filhão, porque foi uma conquista enorme realmente, né, vindo de onde eu vim, com todos aqueles problemas da perna e tal. Mas se ele tivesse feito, assim, me premiado mesmo naquele momento, assim, eu acho que a gente não pode afirmar com 100% de certeza, mas com 99% de certeza, eu poderia ter ficado por ali mesmo. Então, Uhum. assim, eu nunca saberia do que realmente eu era capaz de fazer, até onde eu poderia chegar, efetivamente, né, que é de ser um campeão mundial, né, um finalista olímpico, um campeão mundial, com 2 recordes mundiais, né, é meio louco isso, assim, né. E como é que Então era a sua a essa o seu relacionamento em time, em equipe, nesses campeonatos aí que você conquistou? Foi para esse que você conquistou? Como que como que rolava eu essas sempre tive uma característica, assim, de liderança, assim, sabe, desde de pequeno. Então, por exemplo, na seleção brasileira,
quando eu comecei a ser convocado para a seleção brasileira, ali na idade assim, mais novo, no juvenil, eu era o Juvenil você fala para qual idade? juvenil era 15, 16 Sei. anos. Uhum. Nessa que eu comecei a pegar as primeiras seleções brasileiras, eu era tipo o chefe de torcida, eu que mobilizava o pessoal para a gente torcer para os colegas que estavam nadando e tal. Então isso eu sempre tive essa parte muito muito forte, assim, né. E meio que uma coisa meio de empreendedorismo também, né, desde pequeno. Eh, eu consegui um patrocínio naquela época ali, no início dos anos 90, que um patrocínio que, assim, às vezes o meu próprio clube não conseguia, assim, porque realmente é difícil Sim. né, a natação, né, não tinha tanta exposição de mídia, para conseguir uma empresa que aportasse naquilo era difícil. Mas eu, nos intervalos do treino, eu montei uma pastinha, tal, fiz tipo um book meu, eu ia nas agências de publicidade e vendia meu Era peixe, marqueteiro falava, também, que legal. e eu fechei um patrocínio na época, né, não sei se eu posso falar o nome da empresa aqui, Pode, lógico, mas deve. com a Itambé. Na época eu fechei até um contrato, em dólar, sabe, um negócio Alô Itambé, estamos aqui. maluco, né. E na época, assim, nem o Gustavo Borges, o Xuxa tinham patrocínio direito, assim, e eu consegui esse patrocínio, assim. Que legal, parabéns. E aí eu fazia de tudo para dar retorno, então nas entrevistas eu botava dentro da piscina, às vezes eu colocava o boné, sabe, e eu me mobilizava ali para fazer a coisa acontecer. Então essa coisa de empreendedorismo e liderança, eu acho que eu Que sempre tive desde o começo. bacana. Inclusive o primeiro recorde mundial, né, da história da natação brasileira, por equipes, saiu de uma ideia dessa louca, porque todo mundo que é meio empreendedor é meio doido, né. Não tem que ser. É aquelas ideias, assim, eu falo assim, quanto mais doido a pessoa achar que eu sou quando eu falo um negócio, quando eu tenho uma ideia, mais eu vejo que a ideia é boa. Se não achar que eu sou doido, não é boa a ideia. Tem que ser. Então, a gente estava nadando um campeonato brasileiro e o Gustavo Borges bateu o recorde mundial do 100 livre, do 100 metros livre, no campeonato brasileiro, que é um negócio. Estrondoso. É. E essa prova eu tinha ficado em terceiro lugar, empatado com outro colega, o Xuxa em segundo e eu e o Zé Carlos Souza Júnior. É que é confusão, recorde mundial, todo mundo fica meio abobado ali, né, impactado com a coisa. Voltei pro hotel esse dia e fiquei pensando, falei: "Caramba, o cara bateu o recorde mundial do 100 livre". Aí falei: "Por que será que a gente não poderia tentar bater o recorde mundial do revezamento 4 por 100 livre?". Já que tinham 4 caras no pódio, né, aí eu liguei 4 caras com 4 por 100 livre, 4 atletas, e tal. Comecei a fazer conta e tal. E aí, depois de um tempo, eu vi que realmente a gente tinha uma chance pequena, mas real, de tentar bater o recorde mundial. E aí, no outro dia, eu estava lá na competição rolando ainda, Campeonato Brasileiro, e eu conversando com os caras, vendendo peixe, de a gente tentar fazer uma tentativa isolada de recorde, porque na competição não tinha jeito, porque cada um nadava para um clube diferente. Uhum. Tinha que ser uma coisa no final da competição. E aí consegui convencer, aí teve uma história, aí o Xuxa não podia, aí tinha um compromisso, aí eu enchi o saco do cara, para o cara desmarcar o compromisso, né, pra gente tentar. Aí o pessoal topou, aí eu fui falar com o presidente da confederação, aí o presidente da confederação mobilizou para fazer, e aí não podia fazer no final da competição, tinha que ser no meio de semana. Aí nós fomos, aí é outro estresse, porque no meio de semana não ia ter ninguém lá, para se a gente ia nadar sozinho na piscina, com a piscina vazia, aí já era um banho de água fria no negócio, Uhum. e aí nós topamos fazer, aí no dia choveu, nossa, aí é aquele enredo, que tudo que tem Theo Laborne tem um monte de pepino antes acontecendo para a coisa vingar no final, né? E aí a gente acabou batendo o recorde mundial por 3 centésimos, nessa tentativa isolada, no meio de semana mesmo, minha piscina acabou que ficou lotada, foi um negócio maluco, e aí o recorde mundial, o primeiro recorde mundial da natação brasileira por revezamento saiu
dessa doideira, né, assim, Olha só. do momento ali de ócio ali no quarto de noite, olhando para o teto, falar: "Ó, espera aí, por que que a gente não pode tentar, né?". E todo mundo que estava ali, os treinadores, os próprios atletas, os dirigentes, como era um campeonato brasileiro acirrado, clube contra clube e tal, todo mundo focado naquilo, ninguém parou para pensar naquela possibilidade, né. Olha só que bacana. Então, assim, oportunidade é um negócio sério, né, oportunidade ela não cai no colo, né, a gente tem que cavar, e cavar muito, né, e as melhores oportunidades, às vezes, são as que estão mais escondidas, né. Pelo menos, na minha experiência, eu Sim, com percebo que assim. certeza. E na natação, eh, nessa jornada aí, você ficou de que da dos 7 até qual idade? Eu fiquei dos 7 aos 25, aí parei com 25 de uma forma terrível, assim, da pior forma que eu poderia parar, fiquei 6 anos parado, aí entrei num processo complicadíssimo ali de insatisfação, de me perdido na vida, Uhum, aí resolvi voltar 6 anos depois, em 2004, né, pra seletiva da olímpica de Atenas, e quase consegui. E esses 6 anos eu quase acabei, eu quase morri, assim, literalmente. Fiquei com um processo depressivo muito forte, ganhei muito peso, parei de fazer atividade física total, continuei comendo como se estivesse fazendo atividade física. porque nessa época vocês poderiam Né, a gente podia comia até sem trator, preocupar, porque tinha que o ter, gasto né, uma calórico dieta. absurdo, né. E a música entrou em qual momento? Lá no começo, Uhum, ali nos 9 anos de idade, 7, desde pequenininho, né, meu pai gostava muito de música, tinha uhum. muitos equipamentos de som, tinha uns amplificadores valvulados, Marantz, assim, maravilhosos, caixas de som gigante, então ele tinha um equipamento completo lá atrás. Então quando ele chegava à noite, eu ia para lá, ficava lá sentadinho, ele ficava lá escutando a música dele e eu ficava ali no meio daquele negócio da música. E quem escutava rock na sua casa? Ninguém. E como é que você gosta tanto dessas bandas Pois que a é, gente gosta? quando eu comecei, assim, eu escutava esses jazz que meu pai colocava e tudo, e aí um dia com 9 anos, 9 para 10 anos, eu vi na televisão um show do Simon and Garfunkel, aquele do Central Park famoso. Eu tenho esse, DVD não, CD, É, um CD duplo, e aí é uma que loucura. Olodum canta uma bateria. Ah, esse é o segundo. Ah, esse é o segundo. O primeiro é lá atrás, é só eles Ah, dois. Que esse entendi. passou na época ao vivo, até na rede, a Olha extinta só, Rede Manchete, se eu não me engano. manchete. E eu vi aquele negócio, me deu um clique, eu achei aquilo sensacional. Sensacional mesmo. E com 9 anos de idade, mas é meio doido, né, assim, Uhum. porque não é uma coisa que criança talvez vá se interessar. É, tipo, e a gen nessa época a gente não tinha muito acesso. É. Nem tudo passava, os vídeos de algumas bandas que às vezes a gente gostava, nem tudo passava na televisão, Não, não passava tinha nada. YouTube, Não tinha nem MTV nessa não época. tinha, não É. tinha. Então eu vi esse negócio aí, comprei disco aí e tal, aí minha mãe me deu um violão, não sabia tocar, eu ficava só dublando as músicas, e adorava aquele negócio. E aí dali eu comecei a escutar outras coisas, aí depois vem uma fase Michael Jackson ali, Thriller, né, um ano depois, 82, aí Isso. eu embarquei naquilo, e ali por volta de 83, 84 que eu descobri o rock, né, que os colegas lá da rua, né, eu tinha um irmão de um amiguinho mais velho que conhecia as bandas todas e começou a mostrar pra gente E as estava, bandas. o primeiro Rock in Rio acho que foi em 85, É, o Rock in Rio aí e aí sacramentou, né. começou a tocar em algumas bandas, FMs de capitais, né. É, e nessa época, antes do Rock in Rio, aí que eu conheci, através desse colega, o Iron Maiden. Uhum. E aí do Iron Maiden, já fiquei fascinado com Iron Maiden, coisa e tal, e entrou o Rock in Rio, aí tinha o Whitesnake, Queen, aí AC/DC, AC/DC, Ozzy, aí, aí a cabeça Scorpions. Scorpions, Aí já era, aí não tem mais volta, né. bacana Aí tá até demais. hoje. E hoje você
corre o Brasil aí com a sua palestra. Sim. E o livro também, queria que você falasse mais como surgiu a ideia do livro e da palestra. Então, o livro surgiu assim de um curso que eu fiz, um curso bem legal, lá em Foz do Iguaçu, chama Balanço Existencial, que é tipo uma lógica de um balanço de empresa que você traz para a sua vida. E aí você começa a Sim, pensar na sua vida, o que que você fez até aqui e tal, e traça ali metas para frente do que você pode fazer, metas de curto, médio, longo prazo, aí vê os aportes, quais são os aportes, o que que você já teve, o que que você pode ter. E eu fiquei muito pensando, né, quando eu estava nesse curso, me veio essa ideia, falei assim, olha, todas essas experiências que eu vivi, esse negócio é um negócio que pode ter muita gente passando por essas dificuldades, por essas mesmas dificuldades. Então, que se eu escrevesse um livro, aquilo ali poderia ser uma forma, né, das pessoas lerem e se conectarem com aquilo e lógico. conseguirem desenrolar os seus problemas, né, cada um do seu jeito, mas ali com aquele exemplo de como eu fui desenrolando aquelas Com a coisas que sua aconteceram experiência comigo. É, vivida, vivenciada, experienciada, outra pessoa de uma outra área pode estar passando igualzinho essa experiência e dali tirar também alguns, alguma maneira de superação. isso. E acabou que as coisas foram convergindo, né, para a escrita do livro, e eu tinha uma preocupação muito grande de não ser um livro que ficasse só rotulado, assim, como um livro para atleta, sabe? Uhum, Ou um livro só para a questão da alta performance. uhum, Tem tudo isso no livro, mas o livro tem muitos subtemas, né? A parte do relacionamento familiar, a minha uhum. relação com meu pai e tal, tem muitos feedbacks, às vezes, das pessoas que estão nessa fase, né, eu fiquei muito tempo, assim, com uma certa mágoa, né, assim, sem entender como é que as Preso a essa coisas. questão, com Isso. certeza. E aí depois que eu escrevi o livro, e é muito interessante esse processo, né, que você é como se você saísse da história e olhasse a história de fora, porque a nossa memória ela prega peças na gente, né. A gente tá aqui Muitas. adulto, mas quando a gente volta naquelas questões lá da infância, da adolescência, é como se a memória se recupera a memória de lá e a gente traz aquela memória com aquela cabeça que a gente tinha lá, não com a cabeça que a gente tem hoje. É difícil fazer essa transposição. Então o livro me ajudou nisso também. Então eu fui lendo o meu livro, eu falei: "Poxa, então não era nada daquilo que eu estava pensando, olha Uhum. só que interessante". Aí que eu fui entendendo a mágica do negócio, a importância do meu pai ter feito o que ele fez, né, da forma que ele fez, a importância que a minha mãe teve, a importância desse treinador, a importância, Uhum. sabe, eu fui um cara que, apesar dessa problemada toda, a gente tem que sempre olhar o lado positivo da coisa, né. E aí eu comecei a enxergar esse tanto de coisa positiva, A vida é boa demais. essa vida é boa demais, mas não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Então a ideia do livro foi isso. E aí do livro começou a vir essa questão das palestras e eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade, né, De de interagir, comunicação, de de comunicar com as interação. pessoas, que é uma coisa que eu fui conquistando com o tempo, porque eu também tinha uma tendência a ser mais fechadão, igual meu pai, né, que a tendência é a gente ir repetindo as coisas, né, que a Uhum. gente que a gente vivencia. Mas de alguma forma eu consegui quebrar esse ciclo e fui vendo que isso foi funcionando, funcionando. Na hora que eu vi, eu já estava fazendo palestra para empresas enormes. E aí, durante a pandemia, eu tive essa ideia maluca, né, de montar essa palestra megalomaníaca, né, Não com é nada. orquestra de rock, assim, no palco, e de trazer essa experiência, porque com a escrita do livro, eu também percebi que o papel importante que a música teve na minha vida, sabe? Porque a música foi um negócio que eu sempre fui apaixonado desde pequeno. Não foi igual a natação que eu não gostava e passei a gostar depois. A música eu sempre gostei. Mas você gostou era mais escutar ou você tocava com os amigos, teve bandinha, teve Tinha bandinha, assim, a vida de atleta é incompatível, não, né, é, com a justamente por isso que eu questão estou das bandas. perguntando. Mas Aham. nos intervalos, nas férias, eu sempre dava um jeito
de me reunir com os colegas, fazer shows e tal, mas a música me ajudava porque ela me colocava, ela era uma ferramenta que eu tinha. Então hoje você vê os atletas de alta performance, o Michael Phelps, entrar na piscina com fone, Uhum. né, escutando música. E eu meio que fazia isso lá no final dos anos 80, início dos anos 90, só Mas que naquela eu época não era precisava de fita, fone, eu não cassete. precisava de fone. A Entendi. música tocava na minha cabeça. Olha. Nos períodos de perrengue lá que eu passei, sempre a música sempre estava comigo, dentro da minha cabeça. Uhum. E aí eu quis montar uma palestra que, como se fosse um convite para as pessoas entrarem dentro da minha cabeça e entrarem na história e verem como a importância que a música teve dentro desse processo. Por isso que eu vou falando, e aí começa, é tudo interativo, uma experiência interativa, né, com essa orquestra, tá? Aí tem um telão gigante, né, de LED, e que trechos das músicas vão entrando assim, aleatoriamente, não aleatoriamente, aleatoriamente para quem está assistindo pela primeira vez, mas tudo programado, tudo certinho. Então, por exemplo, estou contando a história do recorde mundial, da ideia louca que eu tive, né? Aí começa a tocar Dream On, do Aerosmith, né? Que é Dream On, Dream Until Your Dreams Come True. Você tem que sonhar até o seu sonho se tornar realidade. Eu sonhei ali, pô, a gente pode bater um recorde mundial. Que E fui aconteceu. atrás ali e aconteceu. E aí a música entra nessa hora. Então é um negócio, assim, muito É uma experiência impactante. na hora para quem está assistindo. É diferente da gente falar aqui, Isso. né? E essa experiência, ela massifica o conceito que você passa. Então, assim, a pessoa vai ter mais dificuldades. Toda vez que ela escutar a música, ela vai lembrar daquela história, entendeu? Então é um negócio bem diferente, bem legal, assim. Esse mundo corporativo também precisa, às vezes, sair do digital e ouvir, né, ainda mais com esse momento pós-pandemia que a gente vive, eh, voltar a esse lance das palestras, porque era muito bom quando É. a gente Mas já trabalhava. voltou, né? O É, negócio agora tá vo acelerado. isso, porque isso, tem que estar presente para motivar as pessoas que tá híbrido, que não tá. Eu acho que o online ajudou muita coisa, né, às vezes Ajudou. ajudou a chegar a informação onde não chegava antes, Isso, mas nada substitui o olho no o olho ali, olho a no troca de olho. Acho energia. que você tem que sair para poder encontrar, trocar uma ideia com o seu colega de trabalho, e a empresa que pode, eh, ter essa ferramenta de receber um palestrante, contando uma história, que vá ajudar a motivar, a inspirar, e vai servir de informação, é extraordinário. E a gente faz, assim, com o show e tudo, e a gente faz os links com os conceitos ali de gestão, da parte ali Uhum. das power skills, né, das habilidades emocionais, né, que eu aprendi a desenvolver dessa forma meio enviesada ali, né, mas que as pessoas se conectam muito com isso, sabe. Mas eu acho que a gente só aprende nesse formato, não tem outro jeito. Eu acho que quem negócio do QI, do QE, aquele Daniel Goleman, Sim, ele explicava isso bem. Pessoas que nascem com QI muito alto, QE baixo, não adianta. aí não adianta. E as pessoas que têm isso, tem que ser equilibrado. Então você tem que passar por alguns perrengues, por muitos obstáculos para você aprender, senão como você vai aprender? A você mesmo se ficar baixo astral, ter esses obstáculos que você passou, tem níveis, lógico e tal, mas eu acho que isso aí, né, é da Sim. vida e são E experiências. desdramatizar o erro, né, É. porque o erro faz parte do processo, né. Eu Uhum. perdi muito mais do que eu ganhei. É igual na sua história, por exemplo, a gente às vezes, ah, porque eu fui criado assim, desse jeito, meus pais, eu fiz essa escolha, eu fui por esse caminho, por esse, mas hoje você está aqui dessa forma, desse jeito, você fez suas conquistas
às vezes porque tinha que passar aquele trajeto. Exatamente. E hoje eu consigo ver, eu tenho uma gratidão tão grande, nem meu pai nem minha mãe são vivos mais, Uhum. mas assim, é uma forma ali de gratidão, quando eu vou para as palestras e conto a história, é sempre uma forma de estar ali prestando também uma Uma homenagem, homenagem. uma gratidão por tudo que eles fizeram, né, que foi extremamente, eh importante para estar aqui hoje, né, bem, talvez, eh, não estivesse, né, não sei, né, talvez se as coisas tivessem tomado outro rumo, naquela crise que eu tive ali na coisa que poderia ter acontecido várias coisas, eh, piores assim, né. Então, que bom, né, que a gente Que bom. conseguiu resolver as coisas e tá aqui e tendo essa vontade, sabe, muito de compartilhar isso com as pessoas, né, e poder de alguma forma ali ajudar a inspirar as pessoas também a a a a a ver como que é o processo, né, ali da alta performance, né, não só alta performance, empresarial, corporativa, mas alta performance para a vida, Para né. a Acho que vida. essa é a mais importante, porque tem muita gente que está presa na alta performance e começa a priorizar coisas e chega no final da vida e sente um vazio, né. Às vezes está lá com muita grana, mas a vida passa, ele olha para trás e não sobra muita coisa. Então como balancear isso, né, como a gente poder, descobrir realmente, né, o porquê, o que que a gente veio Qual fazer que é a aqui. essência, qual que é o propósito, Eu qual brinco que muito é? assim, eu fico assim: "Que você veio fazer nesse planetinha?", você sabe? É, porque Às vezes você nunca parou para pensar tem nisso, gente que nunca pensou, mas tem que tem pensar, que gente. pensar. Então assim, a minha proposta, o meu que eu o que eu instigo as pessoas a fazer é isso. Então assim, o que eu vim fazer nesse planetinha tem muito a ver com o que isso nós estamos fazendo aqui hoje, Uhum. né, de contar, de compartilhar, de trocar experiências, de poder ali gerar um impacto positivo, né. As pessoas têm, idealizam muito a questão do sucesso, né. "Pô, o cara foi campeão mundial, recordista mundial, então, então tem uma coisa nebulosa ali que as pessoas acham inalcançável", e na verdade, na hora que você lê o livro lá e você vai ver a história, é a história de Pois é, e o qualquer título? pessoa. Tudo ou nada? E o que você tem a ver com E o que isso? você tem a ver com isso? É Com por isso. Foram vários momentos, você pode interpretar de várias formas, né, tudo ou nada por causa da questão da autossuperação e de eu ter entendi. que me a coisa da alta performance, muitas vezes você não pode ter plano B. É aquilo ali, você Foi um você acredita desafio naquilo, você vai foi um naquilo. desafio o título do livro é desafiador quando É você des vai é desafiador. Ou tudo ou nada de tudo ou nada de natação, entendi. ou tudo ou nada, Uhum. que também cabe dentro da história. Certo. E o que você tem a ver com isso é porque eu acredito que é uma história que as pessoas realmente conseguem se conectar. Porque assim, vamos falar, fracasso, né, entre aspas, todo mundo tem, Todo mundo tem. entendeu? Então os caras vê: "Pô, mas esse cara se ferrou tanto e conseguiu, então, pô, então eu também posso conseguir ué, por que não?". Porque a coisa da alta performance é muito isso, às vezes você vê um cara lá, um Michael Phelps e fala: isso é inatingível, é legal, parabéns para ele, muito bom, mas inatingível". Aí quando você vê um cara que chegou ali num nível de um recorde mundial, mas que passou por todos os pepinos que você pudesse imaginar, você fala: "Pô, você consegue pegar aquilo", para mim isso é o mais precioso, sabe. Que as pessoas não vão lá para ver a história de um atleta de alto rendimento, mas que elas possam, dentro dessa história, pegar aquilo e consigam conectar com aquilo e trazer aquilo para a realidade delas. E os feedbacks que eu recebo são muito nesse sentido, e isso me deixa muito feliz. E isso tem a ver com o que eu vim fazer nesse planetinha. Bacana, parabéns. E hoje a gente pensa assim, com a internet, com as redes sociais, tem a parte boa, como a gente falou da tecnologia, mas tem a parte assim, não compare o seu bastidor com o palco do outro.
porque aquilo tudo que acontece, né, por exemplo, você está lá no pódio, na época da natação. O que que passou lá, a disciplina, os perrengues, os momentos de quase desistir, para você estar ali, na pose, com a medalha e tal. É muitos obstáculos. As pessoas não imaginam. É. Só quem está vivenciando é que sabe. E assim acontece hoje em várias profissões, quando a pessoa chega num certo nível, então as pessoas veem e já querem conquistar isso, porque a internet, impulsionou essa rapidez. E a vida não é. Não. A vida ela A ela é vida esse real sopra, é mas a vida totalmente real não é assim. Você não. não as coisas não são no estalo, exige treino, exige esforço, exige, eh, resiliência, então acho que todo mundo passa por isso em certo Vou te momento. contar, não tem glamour nenhum, Nenhum. nenhum glamour. É ralação, é perrengue, é isso. Agora, o que interessa é assim, pra quê? Perrengue pra quê? Qual é o objetivo? Isso que eu acho que é o mais importante, e que as Uhum. pessoas não estão conectando. Porque você fica hoje, com a velocidade das coisas, na internet, tal, você tá sempre que você já acorda atrasado, começa a correr, não para de correr, vai dormir, e você vai naquele negócio, naquele rolo compressor. Mas e aí? Será que é isso mesmo? Uhum. Então, assim, essa é a coisa mais assim, desafiadora que eu vejo hoje, é você conseguir descobrir um tempo para conectar com você mesmo, porque é tanta informação que vem de fora, que você não se conecta com você mesmo. E você vai. Aí se você tem várias pesquisas de leito de morte, do cara chegando no leito de morte, deprimido, e ele olha para trás, assim, não sobra quase nada. Correu pra caramba, trabalhou pra caramba, mas e daí? A família não tá lá perto dele quando ele tá morrendo, porque às vezes ele trocou o trabalho pela Pela família, família, o corre-corre, corre, corre e tal, não conectou com a família, com os com a filhos. espiritualidade. E aí chega nessa hora, que aí perdeu mesmo. Aí não tem mais, aí é só na próxima, né? Então, assim, o que a gente tem mais de valioso aqui, nesse planetinha, né, é o nosso Uhum. tempo e o Nosso que a tempo. gente faz com ele. Então, se você vê, eu gosto muito de perguntar, assim, tem aquela coisa do sonho, né, sonhar grande, sonhar pequeno, e eu vejo, assim, na minha experiência, o que interessa é o sonho, se o sonho é real. Não interessa se ele é pequeno ou grande, porque o meu sonho era muito pequeno. Sim. Meu sonho era ter o reconhecimento do meu pai. Quem nunca sonhou isso? Praticamente, né, 99,9% de todo moleque tem um pouco isso. Sim, com certeza. Então, o que que foi diferente? Foi o pai e a mãe que eu tive, né. Uhum. Então, era tão forte aquele sonho que eu fui superando, mesmo ele falando que não valia nada as coisas que eu ganhei, não sei o quê, e os problemas que aconteceram, eu não desisti. Uhum. Mas isso não é porque o sonho era muito importante. Então, qual que é o seu sonho, Uhum. que é tão importante assim para você? Esse eu vejo o maior desafio que a gente tem que destrinchar, olhando para dentro e descobrir. Quando a gente acha isso, ninguém segura a gente, porque é impossível vencer quem não desiste nunca. É, tá certíssimo. A sua agenda aqui para BH, porque eu creio que tem muita gente nos assistindo aqui, eu vi que teve palestra no Sesc Palladium, a gente vai ter uma palestra sua aqui, um show, como que tá a sua agenda aqui em BH? Tem Eu alguma eu coisa já tenho feito marcada? eu tenho feito algumas palestras, sociais, né, fiz uma semana passada, já tenho uma outra palestra marcada, para o mês que vem, e eu tenho uma palestra em São Paulo, agora dia 4 de julho, a gente vai completar 30 anos do instituto do primeiro recorde mundial, né, que a gente bateu lá em Santos, né, daquela história lá. E nesse evento, né, vai ser dividido em 2 partes. Na parte da manhã a gente vai fazer uma
uma ação lá com o pessoal, com os projetos sociais lá da área lá de Santos, e vamos pular, né? Eu, Gustavo Borges e Xuxa, naquela mesma piscina, vamos voltar na piscina e vamos entrar na piscina com as crianças e Que fazer um legal. revezamento com as crianças. Nesse evento a gente vai fazer um lançamento oficial do Instituto do ITL, né? Instituto Teófilo Laborne, que a gente quer diminuir o número de mortes por afogamento, né? Esse índice de mortes por afogamento, que é muito grande, né? Muitas pessoas morrem por não saber nadar. E depois, na parte da noite, a gente vai estar em São Paulo, vai ter um evento também sensacional lá com o Grupo Mater e outras pessoas também, o Gustavo e o Xuxa também vão estar lá, vamos fazer uma mesa redonda falando dessa questão ali do empreendedorismo, das habilidades, né, dos atletas e como isso pode ser aplicado dentro do mundo corporativo e tal. Vai ser um evento top de linha. E essa vida é boa demais, né? E a gente continua firme, né, aí buscando cada vez mais impactar as pessoas e fazer a coisa acontecer. Ó, um prazer te conhecer. Muito obrigada por você ter vindo aqui e escutar a sua história assim, né. Bom Eu queria que você demais. deixasse um recado, olhando para aquela câmera ali, A para as câmera da pessoas. verdade. É, tinha isso, né, da Gabi Era o Gabi e o Clodovil. é, isso. Para não falar, só sobre esporte e como você falou aqui, inspirando a gente, qual o recado que você finaliza aqui nosso bate-papo? Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, adorei estar aqui conversando com vocês e vocês que estão aí assistindo a gente. Vocês ouviram falar aqui, né, essa vida é boa demais, mas não é fácil. Então, a minha mensagem para vocês é: procurem se conectar com vocês mesmos, autoconhecimento acima de tudo, e descubram o que vocês vieram fazer nesse planetinha, porque se você descobrir isso, todo o resto vai ficar bem mais simples. Simples talvez não seja a melhor palavra, mas você vai conseguir dar conta de resolver todos os BOs que vão aparecer pela frente, né, assim como aconteceu comigo, né, a minha experiência foi essa. Então eu desejo para vocês que vocês possam ter uma experiência positiva também na vida de vocês. E qualquer coisa nós estamos aqui também, né, Instagram Theo Laborne, quem quiser conecta lá, manda um direct, quiser interagir, gente, várias caixinhas de perguntas, nós estamos aqui para nos ajudar, né, isso foi o que eu descobri, né, nessa vida aqui, o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo e o que a gente consegue fazer para nos ajudar, né, é uma vida baseada na cooperação, ela tem muito mais sentido e muito mais é uma vida muito mais feliz, né, essa pelo menos é a minha experiência. Obrigado. Termino aqui mais um podcast. Curte, comenta e compartilha. Um aprendizado de inspiração aqui para nós.